Ó, pessoal, vamos iniciar aqui prendendo o fio na agulha, como se fosse fazer uma corrente ou nó corrediço. E vou vir aqui, ó, nesse pontinho que tá deitado. Lembra que aqui entre as duas pernas nós fizemos dois pontos baixos. Eu venho aqui, ó, nesse segundo ponto baixo, vou inserir a agulha desta forma. Puxo uma laçada e faço o primeiro ponto baixo desta carreira. Aqui na parte do corpo nós temos 4 pontos baixos, então eu vou fazer 4 pontos baixíssimos. Eu tiro de uma vez da agulha, ó. Esse aqui é o meu quarto ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui, ó, no pontinho da lateral e faço um ponto baixo, certo? Então, trabalhei nessa parte inferior do braço, da perna, né? Agora, eu tenho as laçadas das correntinhas. Então, em cada laçadinha, eu vou fazer um ponto baixo para cada laçada. Aqui está começando uma chuvinha boa. Essa época é muito boa, né? Época de chuva. Em Goiás tá precisando demais chover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é a última laçada e o ponto de número 12 nessa parte de cima, né? Foram 12 correntinhas, então tem que ter 12 pontos baixos. Ao todo, nós ficamos com 18. 12 pontos aqui, 4 pontos baixíssimos, 16. Um na lateral, 17. E começamos com um na lateral. Então, no total, ficamos com 18 pontos nesta carreira, na primeira carreira da perna. Venho no primeiro pontinho que iniciamos, insiro a agulha, puxo uma laçada e faço o meu primeiro ponto baixo. Coloco o marcador para saber que aqui eu comecei. Então, já fiz meu primeiro ponto baixo, vou repetir os 4 pontos baixíssimos. Esse fio do início pode colocar para dentro do trabalho. Fiz os 4 pontos baixíssimos, agora eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 18 pontos no total. Eu vou fazer essa carreira e mais uma, repetindo essa mesma sequência. Você finaliza a carreira, faz um ponto baixo para iniciar a terceira carreira, 4 pontos baixíssimos e faz um ponto baixo para cada ponto de base para ficar com os 18 pontos, tá bom? Ó, pessoal, a chuva aumentou bastante, então eu volto depois para continuar o nosso passo a passo, tá bom? Ó, pessoal, finalizei então as 3 carreiras idênticas, trabalhei 12 pontos baixos aqui, ó, nessa parte superior, um nas laterais e 4 pontos baixíssimos nessa parte de baixo. As 3 carreiras foram idênticas. Você consegue contar porque os pontos estão ao contrário da parte do corpo. Então, você vai conseguir seguir contando a numeração de carreiras da perna. Chegou então nessa terceira carreira, você corta o fio, vamos arrematar. Eu vou colocar na agulha, você vai arrematar da forma que eu já te mostrei. Você vai passar esse fio aonde estava o marcador
no pontinho da frente e vai voltar dentro desta laçada. Feito isso, vem para o lado de dentro do trabalho, faça um nozinho e coloca o excesso de fio para dentro do corpo. Agora vamos trabalhar com o fio cor de pele. Ó, pessoal, vamos iniciar então a parte da cor de pele aqui da perna. Eu vou iniciar aonde estava o marcador, onde fizemos o acabamento. E vou trabalhar um total de um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a laçada de dentro. Então, aqui eu faço meu primeiro ponto baixo, venho no próximo ponto, pegando a laçada de dentro, faço um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo, pegando a laçada de dentro, e vamos ficar no total com 18 pontos nesta carreira. Ó, pessoal, trabalhei os 18 pontos, agora eu venho no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha, puxo uma laçada e vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira cor de pele, que no caso já vai ser a nossa quinta carreira, né? E vamos trabalhar pegando normal nos pontos. E vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até inteirar um total de 12 carreiras. Então é só fazer carreira simples, aí você confere se você tem 18 pontos e trabalhe um ponto baixo para cada ponto de base até inteirar um total de 12 carreiras. Lembrando que eu conto desde o início, desde a primeira carreirinha na cor rosa que iniciamos a parte da perna. Ó, pessoal, trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, estou com 12 carreiras no total, ficou desta forma. Agora eu vou cortar esse fio, vou arrematar. Vou arrematar da mesma forma que eu te mostrei como fazer com os outros. Coloco na agulha, venho no pontinho da frente, dou uma tensionada no fio, volto dentro da laçada e vou fazer um nozinho aqui pro lado de dentro. E agora nós vamos trabalhar com a linha branca. Vou colocar esse excesso aqui pra dentro. Vou colocar o fio branco na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. E vou começar aqui, ó, no mesmo lugar aonde estava o marcador, certo? Ó, nessa parte interna aqui, ó, se você organizar a perna, ela vai estar na parte interna, tá vendo? E vou fazer 12 pontos baixos. Aliás, perdão, essa carreira será ponto sobre ponto. A carreira número 13, eu só vou repetir os 18 pontos baixos. Trabalhei os 18 pontos, agora eu vou inserir a agulha no primeiro ponto que iniciamos, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da próxima carreira, que é a carreira número 14. E vou fazer 12 pontos baixos no total. Agora eu vou fazer 5 aumentos sequentes. Então, eu vou trabalhar agora 5 aumentos sequentes.
certo? Finalizei a carreira, trabalhei os aumentos. Ao todo, nesta carreira, ficamos com 23 pontos baixos. Eu vou conferir. Ó, pessoal, aqui no início eu trabalhei 13 pontos baixos, 5 aumentos sequentes. Foi onde deu os 23 pontos baixos. A carreira número 14, eu vou... já finalizei, né? Que foi essa que eu trabalhei. Agora vamos iniciar a carreira número 15. Eu vou fazer um total de 14 pontos baixos, tá? Então, você trabalhe 14 pontos. Ó, pessoal, eu trabalhei 14 pontos e aqui, ó, eu já fiz um pontinho também. Em cima do primeiro aumento aqui, ó, eu fiz um pontinho. Então, na real, eu trabalhei 15 pontos baixos. Agora, eu vou começar a trabalhar os aumentos e vou fazer 7 aumentos sequentes. Fique atento ou atenta para não pular nenhum ponto. Devido aos aumentos, os pontos ficam bem justinho. Esse é o meu último aumento desta carreira, é o aumento de número 7. E no último ponto de base, eu faço um ponto baixo. Assim, nós finalizamos a carreira número 15 e ficamos no total com 30 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira 16 e 17 e a 18, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Serão 3 carreiras simples. Finalizei as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Está desta forma o nosso trabalho. Agora, a carreira 19, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 19, estamos com 24 pontos. A carreira número 20, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. E você já vai colocando o enchimento aí aos poucos para a gente finalizar essa parte do trabalho. Então, você trabalha aí 2 pontos baixos e uma diminuição até finalizar a carreira. Finalizei a carreira número 20 e ficamos com 18 pontos. A carreira número 21, eu vou trabalhar de diminuições sequentes. Trabalho as diminuições até finalizar a carreira. É só fazer as diminuições sequentes. Vamos ficar no total com 9 pontos baixos. Ó, pessoal, finalizei as diminuições sequentes, ficamos com 9 pontos. Vou cortar o fio do tamanho que dá para arrematar. Vou puxar a laçada e vou colocar um pouco mais de enchimento para ficar bem certinha essa patinha. Vou colocar o fio na agulha e vou fechar esse círculo pegando as laçadas de fora de cada ponto. Ó, eu venho no pontinho aqui da frente, pego a laçadinha e vou pegar em todas as laçadas dos pontos que temos aqui. Pra gente arrematar esse círculo. Ó, agora é só puxar, tensiona e faz o nozinho. Feito o nó, é só você colocar o excesso do fio para dentro. Eu gosto de pegar sempre um pontinho mais de dentro possível para fazer esse nó.
tensiona o nó, passa o fio aqui pra dentro e pode cortar o excesso. Assim ficou pronta a nossa patinha da frente. Olha que bonitinha que ela fica. Fica bem formadinha. Agora você vai voltar esse vídeo lá no início e vai fazer essa parte de cá. Essa patinha nós começamos aqui pro lado de dentro. Essa patinha de cá, você vai começar nesse fio aqui de fora, que aí vai dar certinho a sequência. O que você tem que ter atenção será nos aumentos. Os aumentos tem que ficar para frente. Qualquer coisa você adapta aí a quantidade de pontos para que os seus aumentos fiquem pela parte da frente do trabalho, tá bom? Ó, pessoal, com as patas já prontas, né? Agora nós vamos trabalhar nessas laçadas que nós deixamos, certo? Nós vamos fazer um detalhe em todas elas. Eu vou mostrar aqui na cintura para você ver como fazer e depois você faça aqui também nos braços, mas também é opcional. Você pode fazer se você quiser, né? Eu vou prender o fio rosa na agulha como se fosse iniciar a corrente e vou pegar essas laçadas que a gente deixou e vou fazer um ponto baixo para cada laçada. Já escondo esse fio aqui do início por baixo dos pontos, que aí já inicia o trabalho arrematando esse ponto. E faço um ponto baixo para cada laçadinha, fazendo toda a volta do trabalho. Então, assim, é uma carreira simples. O que você tem que ter atenção é pegar o trabalho desta forma, com o pescoço virado para você. Que aí o ponto vai ficar pro lado direito, fica como se fosse o acabamento da blusa, tá? Então, é só trabalhar um ponto baixo para cada laçadinha que deixamos. Ó, trabalhamos por toda a volta, vou cortar o fio, vou puxar a laçada e fazer o acabamento que eu já mostrei pra vocês. Venho aqui, ó, no pontinho da frente, passo a agulha desta forma e volto dentro dessa laçada onde o fio está saindo, ó. Que aí o acabamento vai ficar perfeito, certo? Aí eu venho pelo avesso, faço um nozinho aqui. Feito o nó, é só esconder, o excesso para dentro. Aí você faça esse mesmo acabamento nas laçadas da perna, certo? Que aí vai ficar desta forma, ó, dá um acabamento melhor na roupa. Aí você faz aqui também, mas é opcional, tá bom? Você faz se você quiser fazer. Você percebe que ele ficou bem certinho, bem bonitinho. Ó, vamos fazer a perna traseira. Eu vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou puxar uma laçada, faço um ponto baixo e coloco o marcador. Essa carreira será toda de aumento. Eu faço mais um ponto baixo no mesmo lugar e trabalho 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. A terceira carreira eu tiro o marcador, vou fazer um ponto baixo
coloco o marcador no lugar. E no próximo eu faço um aumento. Eu vou seguir essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo, no próximo um aumento. Aí você já aproveita, pode fazer o nozinho aqui, ó, do círculo mágico, que o início já fica arrematado. Finalizei a terceira carreira, ficamos com 18 pontos no total. A quarta carreira eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu trabalho essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos, o próximo será o aumento. Finalizei a carreira número 4, fiquei com 24 pontos baixos nesta carreira. A carreira número 5 e número 6, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, repetindo esses 24 pontos baixos nessas 2 carreiras. Trabalhei as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e vou iniciar a carreira número 7 e vou fazer 12 pontos baixos. Trabalhei 12 pontos baixos, agora eu faço uma corrente e venho aqui, ó, fechar no primeiro ponto que iniciamos, que é aonde está o marcador. Então, vou tirar o marcador, vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo, iniciando a próxima carreira. Aí eu vou fazer a carreira número 8 e 9 ponto sobre ponto. Essa que vamos iniciar agora é a carreira número 8. E vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base. Cheguei aqui na correntinha, pego apenas uma laçada da corrente e vou fazer um ponto baixo. Então, ficamos com 13 pontos nesta carreira. Agora, eu já venho no próximo ponto e vou fazer a carreira número 9. E vou colocar o marcador para saber que aqui começa. Também vou ficar com 13 pontos baixos nesta carreira. Finalizei a minha carreira, ao todo ficamos com 13 pontos baixos e estamos com 9 carreiras feitas. A carreira número 10, eu vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixo. E volto o marcador. Venho no próximo e faço uma diminuição. A sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao todo, nesta carreira, ficamos com 9 pontos baixos. Eu vou cortar o fio, vou deixar um pouco maior, que depois eu vou utilizar esse fio para costurar a perna no corpo. Então, eu vou tirar o marcador, só vou fazer esse arremate final.
Pegando a laçada de fora aqui, ó, do próximo ponto. E vou pegar todas as laçadinhas para fechar esse círculo. Pegando todas as laçadas, é só tensionar, fecha o círculo e pega um pontinho aqui, ó, uma laçada de algum ponto mais embaixo e faz um nozinho, que aí esse fio já ficou arrematado. Agora vamos trabalhar nessa outra parte aqui, ó, da nossa perninha. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. E vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu já trabalhei 12 pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos ficar com 13 pontos. Então, eu vou pegar a laçada que nós deixamos da correntinha aqui, ó. Eu vou pegar assim, desta forma. Eu vou inserir a agulha na correntinha, tá vendo? E vou puxar uma laçada. E vou vir nesse pontinho deitado e vou inserir a agulha nele também e puxo uma laçada e vou fechar tudo junto para se tornar apenas um ponto, que aí não vai ficar buraco aqui. E venho no primeiro ponto que iniciamos, puxo uma laçada e já começo a próxima carreira e coloco o marcador. Nessa carreira que a gente acabou de trabalhar, ficamos com 13 pontos, certo? E pode ver que aqui, ó, na emenda não ficou buraco. Agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 13 pontos baixos. Finalizei a minha carreira número 8 e estamos com 13 pontos baixos. Isso é a carreira número 8. Eu vou cortar esse fio. Vou tirar o marcador, vou puxar uma laçada aqui, ó, e vou fazer o acabamento dessa linha. Bem onde estava o marcador e vou voltar aonde o fio está saindo. Eu já mostrei esse acabamento, é exatamente igual, só para finalizar aqui com essa linha, que agora vamos trabalhar com o fio branco. Só vou fazer um nozinho. E vou colocar esse excesso para dentro. Agora, vamos trabalhar com a linha branca. Vou prender o fio na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. Ó, pessoal, com o fio branco já na agulha, vem aqui onde fizemos o acabamento, onde estava o marcador, e vamos iniciar a trabalhar. Eu vou fazer 4 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar 5 aumentos sequentes. Esse é o meu 5º aumento. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante.
Ao todo, devido a esses aumentos, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Eu vou conferir aqui. Ó, pessoal, já conferi, estou com 18 pontos. Eu venho nesse primeiro ponto que iniciamos, vou pegar assim, desta forma, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da próxima carreira. Essa é a carreira de número 10. E vou fazer um total de 6 pontos baixos. Esse é o meu sexto ponto. Agora eu vou fazer 7 aumentos sequentes. Presta atenção para não pular nenhum ponto e trabalhe 7 aumentos sequentes. Esse é o meu número 7. Então, trabalhei 7 aumentos sequentes. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nesta carreira, vamos ficar com 25 pontos baixos. A carreira número 11, 12 e 13, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Então, serão 3 carreiras de ponto sobre ponto. É só tirar o marcador e já começar a trabalhar a carreira de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, trabalhei as carreiras de ponto sobre ponto. Agora vamos iniciar a carreira 14. Coloquei um pouco de enchimento e você vai colocando os enchimentos aí aos poucos. Então, vou fazer o primeiro ponto da carreira 14. A sequência será 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 3 pontos e uma diminuição. Finalizei a carreira 14 e ficamos com 21 pontos baixos. A carreira número 15, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 15 e ficamos com 16 pontos baixos. A carreira 16, eu já vou iniciar fazendo uma diminuição e coloco o marcador. E vou trabalhar diminuições sequentes até finalizar a carreira. Então, essa carreira será toda de diminuição. Finalizei minha carreira, vou cortar o fio, ficamos no total aqui com 8 pontos baixos. Eu vou cortar só do tamanho que dá para fechar esse círculo. Aí você coloca enchimento, até você ver que ficou certinho, que moldou certinho. Aqui já tá bom essa quantidade. E vou colocar aqui na agulha e fechar o círculo. É da mesma forma que eu mostrei aqui. Pegando todas as laçadas de fora do ponto baixo. Puxa. Pega uma laçadinha aqui, ó. Faz o nó. Tensiona esse nó e coloca o excesso de fio para dentro do trabalho e pode cortar o excesso. Que aí a patinha traseira, a perninha e a patinha traseira ficou pronta.
que é a patinha fica encolhida, né? Que ela tá sentadinha. Agora eu vou te mostrar o bordado aqui para você fazer em todas as patinhas. Ó, pessoal, com o fio mais fino, esse aqui é o Camila, o Tex é 300, agulha 1,75. Eu vou fazer um círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo, mas eu não vou fechar aqui no primeiro ponto baixo. Eu vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou laçar o fio e vou fazer meio ponto alto, ó. Eu puxo a laçada e tiro tudo de uma vez da agulha. Então, aqui eu fiz meio ponto alto. Laça o fio. Vou fazer 2 pontos altos, um para cada de base. Laça o fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laça o fio, no próximo eu vou fazer meio ponto alto. Puxo uma laçada e tiro tudo de uma vez. E no meu último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Puxo essa laçada e vou arrematar esse fio do círculo mágico, certo? Vou fazer um nozinho, arremata ele aqui pelo avesso, para a gente fazer a costura aqui na parte da patinha. Vou fazer um nozinho aqui, só para ele ficar arrematado. Vou cortar esse excesso, vou colocar esse outro fio na agulha. E vou vir aqui, ó, observando a parte da frente, aí eu coloco aqui assim, ó. Essa parte de baixo aqui, que ficou mais retinha, fica para trás. E aqui, ó, eu posiciono do círculo que nós fechamos para baixo, certo? Porque depois vamos fazer outras circunferências e colocar aqui para simbolizar a pata. Então, é nessa direção aqui que eu vou fazer essa costura. É uma costura simples, é só você costurar por toda a volta dessa pecinha. Não tensiona demais esse fio, porque senão pode deformar, né, o trabalho. Feita a costura, você pega uma laçadinha aqui mais de dentro, faz um nozinho e passa o excesso para dentro do trabalho. E corta o fio. Ficou desta forma. Agora, vamos pegar e fazer uma circunferência. Eu vou fazer a circunferência e colocar 4 pontos baixos dentro dessa circunferência. Feitos 4 pontos, eu vou fechar a circunferência e vou cortar um pouquinho maior, depois eu vou precisar para fazer o bordado, certo? E puxo essa laçada. O fio do início você já arremata, da mesma forma que eu te mostrei, e esconde por trás aqui do trabalho, para
ficar arrematado, né? Aí você olha o lado direito certinho e o lado do avesso, para que você faça esse acabamento pelo lado do avesso. Feito o nozinho, pode cortar esse excesso. Aí eu vou colocar esse fio aqui na agulha. Você vai fazer 3 pecinhas idênticas e vai costurar. E vai deixar o fio para depois a gente passar o bordado. Você vai costurar uma aqui na lateral, uma na parte central aqui superior e uma aqui na lateral, certo? Então, eu vou costurar essa aqui. Também é uma costura simples, da mesma forma que eu mostrei essa primeira costura. Aí, como eu disse, você não vai cortar esse fio, porque vamos fazer o bordado da patinha, tá? Eu vou deixar aqui separado, vou fazer outra pecinha idêntica, costurar aqui, ó, e a outra aqui do lado. E deixo o fio dessa mesma forma. Ó, pessoal, já fiz a costura das 3 pecinhas, ficou desta forma. Aqui, ó, essa última pecinha, deixa o fio nessa lateral aqui. E você vem na carreira do aumento, entre a carreira do aumento e a carreira de ponto sobre ponto, tá vendo? Então, é bem aqui, ó. Você vai passar uma vez e vou passar a segunda vez. No mesmo lugar. Só para simbolizar a separação da patinha. Eu vou fazer ela de uma forma bem discreta, ó. Faz o nozinho, passa o fio pra dentro e pode cortar o excesso desse fio. Agora eu vou colocar esse aqui da parte central. Também vou olhar a mesma carreira do lado de cá e vou vir aqui, ó. E volto no mesmo lugar. Passei uma vez, vou passar a segunda e já saí do lado de cá dessa mesma pecinha. Ó, vou sair de cá. E vou passar 2 vezes novamente. E aí... Ó, eu passo aqui no mesmo sentido da mesma carreira e volto no mesmo lugar. Tensiono o fio. Agora eu faço o nozinho para cortar esse excesso de fio. Feito o nó, você vai passar esse fio para dentro. E agora vamos trabalhar com esse último aqui, ó, para finalizar essa parte. Esse fio tá do lado de cá, eu preciso passar ele pro cantinho de cá dessa pecinha. Então, eu bem aqui, eu passo esse fio e na mesma carreira eu vou passar esse bordado. E volto no mesmo lugar, tensiono, volto no mesmo lugar e faço o nozinho. Passar aqui por dentro, feito o nó, vou passar esse fio pra dentro e cortar o excesso.
Você vai voltar esse vídeo, essa parte da pata traseira, até no início para fazer a outra, certo? É só seguir o mesmo passo a passo, elas são idênticas. E esse bordado da patinha, você vai fazer em todas as patinhas, tá? Inclusive as da pata dianteira, só bordar igual. É dessa mesma forma você faz em todas as patinhas. Ó, pessoal, então com as patinhas todas bordadas, aqui eu já até costurei, tá vendo? Aí vamos posicionar a outra patinha de cá. Aí para posicionar, eu vou passar esse fio para lateral da perninha. Só vou mostrar aqui porque tem pessoas que têm dúvidas, né? Para fazer essa costura. Eu insiro a agulha aqui, ó. Já vou sair aqui entre a terceira e a quarta carreira, na lateral. E para posicionar, é só você colocar o corpinho assim, ó, em uma base, posiciona na altura e veja a forma que você quer essa patinha. Se você quer ela encostada na base, se você quer ela assim, ó, mostrando o fundinho, tá? Então, é dessa forma que você vai se orientar. Você vai escolher a forma que você quer. Eu preferi colocar ela encostadinha na base, tá vendo? Que aí, olhando assim de lado, ó, a perninha sentadinha, encolhida, fica bem bonitinha. Então, é nessa altura que eu vou colocar. Aqui, ó, coloco na base e venho aqui para ver a altura. É nessa altura aqui que eu faço a costura. E vou começar a costurar aqui no corpo. E volto na perninha. Essa parte eu gosto de passar várias vezes, porque eu gosto de deixar ela bem firme. Um pouco que você costura, ela já vai dar firmeza, mas aí eu passo mais vezes para ter certeza que essa perninha vai ficar bem costurada. E vou tensionando o fio, eu posso tensionar até que fique bem puxado o fio, tá? Não deixa o fio largo para não ficar aparecendo linha. Ó, tá vendo tanto que eu puxo? Só cuidado também para não puxar demais, que senão estoura o fio. Ó, um pouquinho que eu já costurei, já ficou firme. Eu vou passar mais algumas vezes, aí você posiciona para ver se ficou certinho. Ficou, ó, ficou bem bonitinho, a altura das duas ficaram idênticas. Aí eu passo mais algumas vezes, só para ter certeza que ficou bem costurado, e arremato o fio e ponho o excesso para dentro do trabalho. Ele já tá bem firme, ó. Aí no próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar a cabeça, tá? Eu quero agradecer a sua companhia, o seu like, o seu comentário. Isso para mim é muito importante. Deixa um like e um comentário em todos os vídeos, tá bom? Isso me ajuda muito. Quantos mais comentários vocês deixarem, o YouTube vai entregar para mais gente. E isso me ajuda, tá bom? Se possível, se torne membro do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.